Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Queridos, o tema de hoje vai ser Madalena, a discípula excelente. Madalena, a discípula excelente. A pergunta é: por que Jesus apareceu a Madalena e não a Pedro? Algumas indagações são muito pertinentes. Algumas indagações são muito profícuas. Algumas indagações são muito coerentes. Por que não a discípula? Por que Maria Madalena? Essas e outras perguntas vão ser respondidas aqui nesse canal. Que Deus abençoe seu corpo, sua alma e seu coração. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar você em todos os seus caminhos. Pessoal, aqui eu trabalho com duas Bíblias. A Bíblia NVI e a Bíblia Ferreira de Almeida. Dentre outras Bíblias também, eu uso a Bíblia Thompson, a Bíblia de Genebra, a Bíblia Pentecostal. Depois quero pegar a Bíblia Dake e a Bíblia de Jerusalém, está nos nossos planos, e dentre tantas outras Bíblias relevantes. Mas adoramos a Deus, Espírito é verdade. Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em Espírito e em verdade. Deus não procura, queridos, os mais sábios, os mais eruditos, os mais profícuos, os mais eficazes, eficientes, pertinentes. Tudo isso são qualidades excelentes, mas Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então procure adorar o Pai. Se concentre. Veja a santidade de Deus. Proclame, declare, verbalize que Deus, Ele é maravilhoso. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Roi, Jeová Tsidkenu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo, santo. Sejam todos bem-vindos, você do YouTube, você do Instagram, sejam todos bem-vindos e vamos proclamar a verdade, proclamar a bênção de Deus, declarar o reino de Deus sobre nossas vidas. Que Deus abençoe o nosso corpo, a nossa alma e também o nosso coração. Que você leve o seu espírito a Deus, leve sua alma adorando, verbalizando, se você verbalizar, declarar a majestade, a grandeza de Deus. Essa música é Santo, Kadosh,
hebraico, canção messiânica. Amém? Quem quiser ouvir lá depois. Queridos, vamos ao texto. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Apareceu Jesus primeiramente a Maria Madalena. A Maria Madalena. Por que esse texto? Porque o destaque do texto. Porque o destaque do texto, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo a ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. O clima naquela época era hostil. Todos estavam desprezíveis e desprezados. E Jesus aparece, todos querendo ver Jesus, todos querendo ter notícia de Jesus. A verdade é que os discípulos estavam tão tomados de incredulidade e medo que eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Mas Jesus é um ser compassivo, misericordioso e piedoso. Anote aí essas 3 características de Jesus: compassivo, misericordioso e piedoso. Muito bem, escute. E ouvindo ele que viviam e que tinha sido visto por ela, por quem, queridos? Maria Madalena. O que eles fizeram? Eles não creram. Você começa a ver que começa a desenrolar desenrolar o cenário desse contexto, dessa perícope, desse contexto e cenário bíblico. Mas muito bem. E finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado justamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade. Lançou em rosto a sua incredulidade. Muito bem. Incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, Jesus estava recriminando eles, corrigindo, passando sabão, dando uma exortação, como diz na minha época, né? Uma espadada nos discípulos, porque os discípulos não tinham crido que Jesus tinha ressuscitado e Jesus tinha aparecido primeiramente a Maria Madalena, e eles trataram com desdém, descaso e diferença a mesma. Ele tratou com desdém, descaso e diferença Maria Madalena. Essa mulher deve estar variando. Essa mulher deve estar em um estado profundo de emoção. Essa mulher deve estar no estado profundo de êxtase por ver o Mestre. Mas, queridos, de fato era que Maria Madalena tinha visto Jesus, e você vai ver aqui nas entrelinhas, porque os discípulos não foram privilegiados por Jesus. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí Jesus dá a comissão da igreja. Aqui Jesus dá a comissão da igreja. A igreja estava formada aqui. A igreja estava formada aqui. A igreja não se formou na minha concepção em Atos dos Apóstolos, porque quando Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e dirigindo a ele: e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escuta, podemos ver algumas nuances sobre Madalena. Por que Madalena e não os 12? Primeiramente, a Maria Madalena
Aí você vai ver aqui no versículo 14, e Jesus lançou-lhe a sua incredulidade e dureza de coração, queridos. É o que nós vemos aqui, foi o motivo pelo qual os discípulos que andavam com Jesus, estavam com Jesus, não ouviam a voz do Mestre. Queridos, os discípulos, em primeiro lugar, estavam medrosos e acovardados. Deus, o compromisso com Deus, queridos, é com aqueles que estão disponíveis, aqueles que são ensináveis, porque a pessoa que está disponível e ensinável retrata um estado de quebrantamento, retrata um estado de coração contrito. Interessante que o Salmo vai dizer: um coração contrito e quebrantado não desprezará, ó Deus. Continuando. A segunda maneira é porque a dureza dos corações, os discípulos estavam covardes, incrédulos. Jesus teve que dar um sabão, exortar os discípulos, porque os discípulos estavam covardes, incrédulos. Mas Maria Madalena não, queridos. Maria Madalena, ela creu, ela acreditou, ela teve fé. E por isso teve esse privilégio, por isso o segredo de Maria Madalena. Maria Madalena teve o privilégio, o prazer de ter encontrado, ser agraciada por Jesus como a primeira pessoa que viu Jesus depois da sua ressurreição. E eu gosto do texto que fala: da qual tinha expulsado 7 demônios. Maria Madalena. Da qual tinha expulsado 7 demônios. E Jesus ressuscitou pela manhã. Você sabe que é domingo, primeiro dia da semana, domingo. Querido, isso dá uma conotação de restauração, de restituição. Eu gosto de Jesus. Jesus, ele quebra os paradigmas. Jesus, ele quebra os estereótipos, os arquétipos, os protótipos inseridos pelo homem. Quando há coerência, coesão e quando há algo que é salutar de acordo com a palavra de Deus. Jesus não quebra algo por quebrar, não, queridos. Jesus quebra algumas leis humanas, carnal, para estabelecer o seu reino. Jesus poderia aparecer a Nicodemos. Jesus poderia aparecer a José de Arimateia. Jesus poderia aparecer a Zaqueu, mas Jesus aparece a quem? A Maria Madalena, o qual tinha expulso 7 demônios. Ou seja, uma mulher restaurada, restituída, agraciada, privilegiada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu gosto do texto: aquele que está em Cristo, nova criatura é, esse que as coisas velhas se passaram, isso que tudo fez novo, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Também gosto muito do texto que diz o seguinte, queridos: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração crer, será salvo, porque com a boca se faz a confissão para a salvação e se crê para a justiça de Deus. É necessário que a pessoa ela sofra metanoia, mas que ela confesse também a Jesus, que ela aceite a Jesus. Uma coisa está ligada à outra, uma coisa não anula a outra. São dois processos. Daqueles que querem servir Jesus, ele aceita Jesus. Pastor, mas não tem na Bíblia. Tem sim, senhor. Romanos 10:9. Veja lá. Se com tua boca confessares, se eu confesso algo, é porque estou aceitando aquilo, estou introduzindo aquilo na minha vida. Por exemplo, eu digo que eu sou corintiano. A pessoa vai saber que se eu sou corintiano se eu falar, né, sem eu dizer, sem eu expressar. Não, eu falo, eu sou corintiano. Ou se não, né, não precisa necessariamente você confessar, mas a princípio o confessar é proativo, salutar, mas você pode colocar uma camisa, não, o cara é corintiano, ou pelo exemplo de vida, ou pela mudança de vida.
Mas a mudança de vida, queridos, vai revelar o fruto, né? Vai revelar aquilo que você é, a sua essência. Maria Madalena, a primeira coisa que ela fez foi verbalizar. Quando você está em algo, a primeira coisa que você vai fazer o quê? É verbalizar. É falar, é proferir, é dizer. Muito bem. Mas, queridos, e aí Maria Madalena, ela teve esse privilégio, né? Podia ser a Pedro, eu não falei nem o nome dos discípulos, mas poderia ser a Pedro, poderia ser a Tadeu, Tiago, João, Bartolomeu, André, Felipe, uma dessas feras aí que seguia Jesus, um dos 11, já que Judas o tinha traído. Interessante, queridos, que Jesus, ele apareceu para Madalena, e Madalena, ela recebeu de forma exemplar a ressurreição de Jesus. E hoje em dia, queridos, Cristo, ele olha para nós como ele olhou para Madalena, como ele apareceu para Madalena. E nós devemos ter essa mesma fé de Madalena, porque nessa época os discípulos não estavam tratados. Os discípulos não tinham sofrido a metanoia. Ele tinha crido, confessado, estava com Jesus, mas não tinha sofrido a metanoia em Cristo Jesus. Porque a metanoia é a mudança de atitude. A metanoia é Zaqueu deixou a capa e servia Jesus estrada fora. Zaqueu, Bartimeu. E Zaqueu, ele restituiu 4 vezes aquilo que ele tinha roubado das pessoas. Então, a metanoia, ela produz uma mudança na vida das pessoas. Né? A metanoia, ela produz uma mudança na vida das pessoas. Então, queridos, uma outra coisa muito pertinente, queridos, que nós podemos estar acrescentando no texto bíblico, no relato bíblico, é a questão da personalidade versus caráter. Muitas pessoas confundem personalidade com caráter. Caráter não tem nada a ver com personalidade, nem personalidade tem nada a ver com caráter. Veja bem, o fato de a pessoa ser polêmica não significa que a pessoa ela é contra o evangelho. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O fato de a pessoa ela ser polêmica não significa nada que ela é contra o evangelho. Pelo contrário. Muitas pessoas da Bíblia foram polêmicas. Muitas pessoas da Bíblia tiveram uma polêmica na sua vida. Né? Nós podemos observar o próprio João Batista, Elias. Mas hoje as pessoas confundem polêmica, por exemplo, um sujeito polêmico, aquele sujeito, né, que está no seu estereótipo. Muitos homens de Deus, queridos, às vezes, ele caminha por caminho da polêmica, mas polêmica não quer dizer caráter com caráter. Por exemplo, caráter é uma coisa, personalidade é outra. Caráter é sua essência, é a santidade, podemos dizer, você em Deus. Personalidade não, personalidade é o seu jeito de ser. Tem pastores que eles são polêmicos, mas tem santidade, apresenta santidade. O fato de uma pessoa expressar a sua opinião, o fato de a pessoa expressar aquilo que ele acha, é um problema dele. Então, queridos, caráter é diferente de personalidade. Por que eu falo isso? Porque Jesus deixou claro, Maria Madalena, a qual tinha expulsado
7 demônios. Então, queridos, o que eu vejo é que nós devemos ter essa descrição, essa contundência e essa emanência na vida das pessoas. Então, você pode ser sim. Você pode ser sim. Você pode ser sim uma pessoa que tem opiniões. Eu mesmo gosto de opiniões sensatas, coerentes. Mas nem todo mundo é pastor Oséias. Nem todo mundo age como eu ajo. Nem todo mundo vai agir como eu ajo. Nem todo mundo vai ser como eu sou. Gostaria eu que todo mundo fosse como eu fosse ou não. Porque o ser humano, queridos, ele tem a sua própria maneira de ser. O ser humano, queridos, ele tem a sua própria maneira de se conduzir. Então, você vai ver que tem um livro de Tina Hay chamado Os 4 Temperamentos. O fleumático, o colérico, o melancólico e o sanguíneo. Por exemplo, Pedro era sanguíneo. Segundo os estudiosos, Pedro era sanguíneo. Paulo era colérico. Moisés era melancólico. Abraão era fleumático, porque a personalidade, a persona da pessoa não tem nada a ver com aquilo que ela é na sua essência. A persona da pessoa não tem nada a ver com aquilo que é da sua essência. A personalidade, queridos, não implica ao cristão, ao servo de Deus, em nada. Às vezes você vai ver um pregador que ele fala de forma mais contundente, mais forte, mais agressiva. Outros pregadores falam de forma mais baixa, mais recatada. Não quer dizer nada um em relação ao outro. Todos têm a mesma essência que é o Espírito Santo. Porque se tiver Espírito Santo, se tiver a essência em Deus, aí Deus está nele. Por que, queridos? Naquele dia, eles falaram o seguinte: tem um texto que Jesus diz o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E muitos dirão naquele dia: Senhor, eu profetizei, Senhor, eu curei enfermos, Senhor, eu sapateei, Senhor, eu dei reteté, Senhor, eu fui para monte, Senhor, eu fui para vigília, andava em vigília, Senhor, eu li a Bíblia, Senhor, eu li 1500 livros, Senhor, eu nasci no Evangelho, Senhor, eu me converti muito cedo, Senhor, eu deixei tudo para te seguir. Mas Jesus fala o seguinte: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheço. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheço. Porque praticar o quê? A iniquidade. O texto é bem claro: aquele que anda na prática da iniquidade. Então nem todos que dizem Senhor vai entrar no reino do céu. Não, Senhor, não, Senhor, queridos. É por isso que nós devemos estar atentos aos nossos corações, ter um coração contrito, quebrantado a Deus, para que possamos ser chamados filhos de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizaremos muitos milagres? Então eu direi claramente: nunca conheci a parte de mim, vós que praticais o mal, pratica a iniquidade, que vive no desejo da carne, na prática do pecado. Né? E você vai ver aqui que depois de ele ter falado, aparecido para Madalena,
pregado para os discípulos, ele deu a grande comissão da igreja, que todo mundo deve saber, algo que eu sei desde criança. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem, queridos. Os sinais não vai seguir aquele que é bonitinho, aquele que é erudito, aquele que é prolixo, aquele que é exemplar. Não, os sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Ou seja, os sinais seguem o que creem. Agora, queridos, os sinais não revelam caráter nem santidade. Porque quando eu falo de retrato de caráter, me refiro à santidade. Eu me refiro à santidade. Porque sem a santidade ninguém verá Deus. É por isso que nós devemos ter muito cuidado ao julgarmos as outras pessoas. Por exemplo, você pega o exemplo de Judas. Judas andou com Jesus, comia com Jesus, andava para cima e para baixo com Jesus, ouvia o ensinamento com Jesus e praticava. Judas, na concepção da palavra, segundo alguns estudiosos, era um dos discípulos mais exemplares. Agora, o seu coração estava sujo, o seu coração estava sendo minado por Satanás. É tanto que Jesus, em todo instante, logo depois que foi entregue aos seus acusadores, tentou salvar a vida de Judas. Judas, a que vieste, amigo? Amigo, a que vieste? Tentou pregação chamada com esse termo, amigo, a que vieste? Então, Jesus, ao tempo todo, tentou salvar a vida de Judas. Tentou trazer Judas à consciência. Mas Judas não quis. Agora, perceba que o ladrão da cruz, o homem que andou toda uma caminhada fora dos preceitos bíblicos, dos caminhos do Senhor, no último momento, praticamente nos últimos minutos de vida, aceitou Jesus da direita. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Hoje mesmo eu te digo, estarás comigo no paraíso. Independente da polêmica que roda em torno desse texto, alguns dizem que ele foi a primeira pessoa a entrar no céu, outros dizem que o texto significa que Jesus deu uma garantia de ele entrar no céu, mas a questão é, ele entrou no céu. A verdade é que ele entrou no céu, é isso que importa. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, queridos, nós podemos observar que Jesus ele tem um plano perfeito para a vida das pessoas. É por isso, queridos, que não troque o seu ministério, não troque a sua vida por prato de lentilhas. Às vezes, meu Deus, eu fico olhando pessoas que deixam o importante, a obra de Deus, para comer prato de lentilhas. Queridos, eu não tenho nada contra política. Política é de Deus. Deus fez a política, boa política, não a politicagem, boa política. Porque Jesus ele fez a política boa para governar. O homem precisa de governo, precisa de direção. Mas eu tenho as minhas nuances quando pessoas deixam o ministério, né? Falo pastores mesmo chamados para seguir um cargo político. Então fica difícil você trocar o certo pelo duvidoso. Tem pessoas que são chamadas, sim. Agora, a gente precisa
tenho cautela, não vou dizer que é certo ou errado, mas eu tenho as minhas preocupações em dizer que algumas pessoas, em um certo ponto do ministério, venham deixar de seguir a Deus para concorrer a cargo público. Uma outra questão também, queridos, que eu fico analisando é que nós não devemos trocar o que é perene, eterno, por um prato de lentilhas. Aquilo que fez Jacó, Esaú em relação a Jacó. Nós devemos nos agarrar, nos ater àquilo que é eterno, aquilo que é a esperança da glória. Por isso Madalena, ela conquistou a graça de Deus na sua vida por causa da fé. Porque aquilo que ela acreditava, queridos, aquilo que ela acreditava. Você tem que ser, queridos, escravo da esperança, prisioneiro da esperança, como diz lá em Zacarias. Nós não devemos nos ater às coisas desse mundo, não, queridos. Nossa ética tem que ser diferente, nossa maneira de falar, de agir tem que ser diferente. Nossa maneira de ser, de se comportar, de andar tem que ser diferente. O cristão, ele é conhecido não somente por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele faz. Jesus falou o seguinte: você diz que me ama? Vocês me amam? Então, se você me ama, você vai fazer aquilo que eu mando. Vocês vão ser conhecidos, né, como discípulos, como fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu mando. Não adianta você falar que segue a Jesus e não fazer aquilo que Jesus não manda. Não adianta você dizer que serve a Jesus e não obedecer aquilo que Jesus manda você fazer. A ordem de Deus é obedecer. Por isso que o cristão, ele não tem, a princípio, a priori, a vontade própria. A vontade dele é fazer a vontade de Deus. Alguém já dizia que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Você precisa fazer a vontade de Deus. E quando falo isso, queridos, não falo de você ser alienado, bitolado. Pelo contrário, você sabe que esse canal aqui, o propósito também é libertar sua mente intelectualmente através do Espírito. Eu sei que Deus nos deu essa capacidade. Deus nos deu essa direção. A você do YouTube, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Deus nos deu essa direção. Você